Então, muito bom dia. Como estou novamente em versão selfie, queria pedir a quem está a ver que me diga se está tudo a chegar bem do ponto de vista de som e do ponto de vista de imagem. É só porem um polegar para cima. Se estiver bem, se não estiver bem, polegar para baixo e eu tentarei acertar aqui aquilo que for possível. Bom, o que é que temos hoje na agenda? Temos muita coisa, mas eu gostava de começar por aquilo que é o momento social no país. E o que é que isso significa? Olha, estamos a falar daquilo que vivemos neste momento, agitação social, para comemorar esta... Não é coincidência, não é? Isto acontecer na semana do 1º de maio. Quando eu digo agitação social, digo uma série de greves que nós vamos ter nos próximos dias, mais concretamente nos próximos 8 dias, e abrangem vários setores, inclusive a própria saúde. Aliás, por falar em saúde, acho que é o Diário de Notícias, deixe-me lá certificar, que é para não cometer nenhuma galga. Exatamente, o Diário de Notícias diz hoje que estas greves que estão previstas para os próximos dias vão adiar 18.000 cirurgias, muitas destas vão parar para o próximo ano, ou seja, para 2019. Você perguntará, eu não vi a explicação disto, mas isto mostra um bocadinho aquilo que é a situação da saúde em Portugal. Porque, repare, lembra-se dos atrasos que temos falado aqui sistemáticos em matéria de saúde, marcações de consultas e cirurgias e por aí adiante, as coisas estão tão apertadas que às vezes qualquer disrupção a este nível acaba por provocar atrasos muito grandes. E não custa nada acreditar que uma boa parte destas cirurgias tenham que ir parar para 2019, precisamente pelo facto de nós termos esta sucessão de greves neste momento. Eu vou deixar a análise do 1º de maio, porque acho que houve aqui uma incidência demasiado grande no sendo do salário mínimo para o final desta conversa de hoje. E o que é que nós temos hoje na agenda? Lembra-se que eu tinha prometido falar da EDP, porque a EDP tem estado na boca do lobo, tem estado em destaque nos últimos meses. E o que é que me dá a sensação no meio disto tudo? Depois de olhar para todos estes problemas. Bom, eu vou falar com base nos factos já conhecidos, ok? Não é com aquilo que está por provar, ou está por dizer, ou se é assim, ou se não é assado, e inclusive se podem aparecer novos factos. Eu vou falar com base nos factos que neste momento se conhecem, não apenas por mim, mas pela generalidade das pessoas. A sensação que me dá claramente é que a EDP está no meio de um furacão que tem dois polos. Um polo da justiça e outro polo político. Qual é o polo da justiça? É que me dá a sensação que o Ministério Público, para entalar Manuel Pinho, está a tentar meter EDP em maus lençóis. Bom, eu nem sequer vou tocar no caso de não sei que antes de pagar os cursos da Universidade de Colômbia, porque não tenho informação suficiente sobre isso, embora acho que a EDP deve dar explicações melhores sobre esse assunto. Mas qual é o ponto aqui? Aqui há umas semanas apareceram as notícias que dão conta, no processo EDP, que liga Manuel Pinho, a dizer que aquelas alterações que foram feitas aos QMEC, ou seja, contratos de manutenção do equilíbrio contratual, foram feitas para beneficiar a EDP e para beneficiar grupos privados. Bom, naquele caso, o Grupo Espírito Santo. Bom, vamos lá ver duas coisas. Em primeiro lugar, os QMECs não são uma coisa nova. Surgem em 2004 porque o governo da altura, de Pedro Santana Lopes, foi obrigado a alterar aquilo que era a relação entre os produtores de energia e a comercialização de energia. Porquê? Porque o mercado passou a estar liberalizado. O que existia era um contrato com os produtores de energia para fixar aquele valor, chamado contratos de aquisição de energia. Bom, em 2004 a União Europeia queria liberalizar o mercado, nomeadamente com a criação do MIBEL, que é o mercado de energia ibérico, obrigou a mudar aquilo. E surgiram os QMECs, reparem, em 2004. Uma das coisas que a acusação da Justiça dizia era que tinha havido uma preocupação de beneficiar a EDP e mais envolvendo o Dr. António Mexia no assunto. Há uma coisa que me surpreende nisto tudo, é que o Dr. António Mexia chegou à EDP em 2006. Repare, os contratos, os QMECs, que substituíram os contratos de aquisição de energia, são de 2004. Está a haver incongruência.
Bom, depois vem a história da alteração em 2007. A alteração em 2007 acontece precisamente para compensar, primeiro por sugestões e por questões colocadas a nível europeu. Em segundo lugar, porque como a EDP e a Endesa ficaram sujeitos a uma liberalização e, portanto, a uma variação de preços no mercado, aquilo foi uma forma de compensar a empresa. Ora bem, o que espanta no meio disto tudo é dizer que aqueles 510 milhões de euros que a EDP já recebeu nesta matéria tinham a ver com favores que foram feitos e coisas negociadas entre o Dr. António Mexia e o Dr. Manuel Pinho. Bom, primeiro ponto. Como eu disse há bocadinho, o Dr. António Mexia chega à EDP em 2006. A legislação dos Comex é feita em 2004. Bem, esta é a primeira surpresa. A segunda, vamos àquela questão de beneficiar, nomeadamente o Grupo Espírito Santo, que na altura tinha cerca de 2% da EDP. Bom, é um bocado estranho, porque, como eu dizia há bocadinho, se a ideia aqui é entalar o Dr. Manuel Pinho e o Grupo Espírito Santo, há muito por onde pegar. Não é preciso vir com absurdos. E porquê é que eu digo que é um absurdo? Porque, veja este pormenor, o Estado tinha nessa altura 26% da EDP. Ou seja, se estas... Era acionista, está a ver? O Grupo Espírito Santo tinha 2%. O Estado tinha 26%. Ora bem, se a ideia era beneficiar alguém, é lógico que isto beneficiou mais o Estado do que o próprio Grupo Espírito Santo. Ou seja, como eu dizia há bocadinho, se a ideia aqui é tentar estabelecer uma relação de favores e corrupção com base nisso, então vão procurar outro sítio. Eu, sinceramente, acho que o Grupo Espírito Santo esteve metido em muita corrupção. Aliás, a partir do... isto está no artigo que eu escrevi hoje para o Jornal de Negócios, a propósito do Dr. Ricardo Salgado ter dito que nunca corrompeu ninguém na vida. Bem, a verdade é que foram 25 milhões de euros para o Dr. Rico Nardadeiro, foram 25,2 milhões de euros para o engenheiro Zena Albava, foram 2,5 milhões de euros para Helder Batalha, ou melhor, para Carlos Santos Silva, foram mais 5,2 milhões para Helder Batalha. Ou seja, se querem procurar histórias para envolver o Grupo Espírito Santo em corrupção, têm muito por onde pegar. Agora, o que é estranho no meio disto tudo é estar-se a meter a EDP num processo que foi um processo de negociação entre um operador de energia e o Estado. Agora, já agora um pormenor, se a Justiça quer mesmo envolver o Dr. António Mexia ou a EDP nisto, eu acho que é melhor arranjar outros argumentos, porque estes aqui, o que dá a sensação é que dá jeito meter a EDP nisto para entalar o Dr. Manuel Pinho e, por outro lado, há aqui o lado político que ainda não lhe falei. E que é o seguinte, como se recorda, ainda nesta semana, nós demos conta aqui que o Estado, afinal, vai cortar 150 milhões de euros naquilo que é a indemnização que tem que pagar à EDP. Bom, há aqui uma questão base. Já percebeu qual é o ponto fundamental disto? É que o Dr. António Costa odeia o Dr. António Mexia. E uma parte do PS também. E, portanto, quer correr com ele. E, portanto, tudo quanto fizer de ameaçar e entalar a EDP é no sentido de levar a que o acionista principal, que é o acionista chinês decida pôr o António Mexia na rua. Ora bem, o ponto que é curioso nisto tudo é que, como reparou, os acionistas da EDP acabaram por confirmar o António Mexia como CEO para os próximos 3 anos. Primeiro ponto. Segundo ponto. Qual é o objetivo principal disto tudo? Do ponto de vista político? É, por isso, simplesmente um. É fazer política populista à conta da EDP. Você dirá, como assim? Pois é muito simples. O Governo precisa demonstrar à opinião pública que está a cortar rendas à EDP e que vai, entre aspas, lixar a EDP, está a ver? A EDP tornou-se um inimigo público, tornou-se uma empresa que toda a gente quer atacar, por razões populistas. E, portanto, aqui a jogada é dizer assim, bom, está a ver, nós estamos a tramar estes tipos. O Governo anterior disse que ia cortar rendas, não cortou nada, nós é que estamos a cortar as rendas. Olha, eu acho isto uma estupidez. E acho isto preocupante por outra razão. A EDP é uma empresa cotada. É uma empresa cotada em bolsa, tem acionistas e todos estes jogos, uns que envolvem justiça para fazer política e outros que envolvem política, está a prejudicar uma empresa cotada. Há centenas de milhares de pequenos acionistas que são acionistas da EDP e, portanto, se quer fazer uma guerra à EDP, que se faça uma guerra legal, uma guerra justa, ou então diga-se claramente, epá, nós não queremos pagar o que a gente quer pagar, que deve pagar. Nós queremos descontos.
Porquê? Temos que ganhar eleições em 2019 e dá-nos jeito de estar aqui a entalar o touro a mexer a EDP. É melhor fazer isto de forma transparente do que estar aqui com tretas, do que estar aqui com jogadas e sistematicamente pôr a EDP nas bocas do mundo pelas más razões. E eu estou à vontade para dizer isto, porque aqui, repara, aqui a questão não é saber qual é o preço de energia, o que é que deixa de ser o preço da energia. Aqui é uma questão legal. Se querem mexer nas coisas, mudem a legislação. Não vale a pena, sobretudo o papel que a ERSE está a fazer, que diz uma coisa numa certa altura, diz uma coisa noutra. Já agora um pormenor. Sabia que a Comissão Europeia já se pronunciou sobre a história dos COMEC? Estes mesmos COMEC que o Governo contesta agora. E sabe o que é que a Comissão Europeia disse? Que estava tudo bem, que era tudo legal. Portanto, é espantoso como é que estes critérios, que já foram até passados a pente fino pela Comissão Europeia, surgem agora no âmbito de processos judiciais e surgem agora no âmbito de processos políticos. Portanto, alerta fundamental aqui. Eu estou a falar com base nos factos conhecidos. Eu não sei se há mais alguma coisa. Se houver mais alguma coisa que a Justiça tenha, ou que os partidos tenham, que venham a dizer esta matéria, eu estarei aqui para os analisar. E se for preciso criticar a EDP por alguma coisa, criticarei. Aliás, devo dizer que a EDP peca, em minha opinião, e isto é uma crítica que tenho que fazer à EDP, a EDP peca por não explicar todo este processo de forma simples, acessível e transparente para a opinião pública. Acho que o consumidor ganharia muito se tudo isto fosse muito bem explicado pela EDP. Até para não deixar qualquer dúvida de que nós estamos aqui com uma agenda completamente diferente, que tem pouco a ver com aquilo que é a agenda de proteção do consumidor. Bom, vamos para o último ponto desta conversa, que tem a ver com o 1º de Maio. Eu já há bocado lhe dei conta do que é que achava que estava a acontecer. Isto, obviamente, tem a ver com duas coisas. Primeiro, com um movimento que começa a ser cada vez mais eficaz de contestação ao Governo. O Bloco de Esquerda não está satisfeito, o Partido Comunista não está satisfeito e, portanto, começam a morder as canelas ao Governo. E é fazer cada vez mais exigências para obter mais cedências. Bom, repare neste pormenor. As greves, e estas que vão acontecer nos próximos dias, não são por acaso. Inserem-se neste ambiente de desassossego social, porque é aí que se quer chegar. Bom, como é que o Governo vai gerir isto? Não sei. Isto é suficiente para fazer cair o Governo e não chegar ao final da legislatura? Estou convencido que não. Acho que há aqui mesmo uma preocupação de apenas incomodar, porque o Bloco de Esquerda e o PCP sabem que se tiverem eleições antecipadas, e haverá eleições antecipadas, como o Presidente da República já disse, nomeadamente se não houver orçamento de 2019, e eles têm receio disso. E, portanto, vai ser um bocadinho de esticar a corda sem a deixar partir. Bem, isto vai ser bem gerido? Não sei. Mas agora, eu queria voltar a outro ponto, que é a história do salário mínimo. Como viu, há falta de outros tipos de argumentos, que neste 1º de Maio já sentiu essa falta de argumentos, o PCP, o Bloco de Esquerda, as centrais sindicais, naturalmente a Correia de Transmissão do PCP, que é o CGTP, e também o GT, já vieram com a história do salário mínimo. O Governo, como sabe, já disse que o salário mínimo em 2019 vai ser de 600 euros. Bom, a UGT vem dizer que quer 615 euros. E a CGTP, por sua vez, vem dizer que quer 650 euros. Bom, eu que já disse aqui várias vezes que acho uma estupidez, uma vergonha, uma boa parte das empresas portuguesas pagarem salário mínimo. Acho que é uma vergonha. Bom, não é porque eu acho que as empresas devam fazer segurança social. É por uma razão muito simples. Uma empresa que não consegue ser suficientemente produtiva para pagar mais do que o salário mínimo a pessoa é uma empresa mal gerida. Ponto final. Bom, agora, o problema aqui é saber até onde é que pode subir o salário mínimo. Nós não podemos decidir subidas contínuas do salário mínimo e tornar isso enforceable, ou seja, obrigatório, sem olhar para a produtividade. E o que é que isto quer dizer? Se você for ver nos últimos 2 anos, a produtividade cresceu pouco mais do que 0%. Ora, e vá lá ver o crescimento do salário mínimo. Muito superior a 5%. Ora, isto não é bom sinal, porque quer dizer que nós estamos a aumentar o salário mais do que a nossa capacidade de criação de riqueza da economia. Isto a prazo quer dizer que pode haver uma série de empresas que ficam fora do mercado, ou seja, podem ir à falência. Você dirá, pois são empresas mal geridas. É verdade, e era o que eu lhe dizia há bocadinho. Quem paga o salário mínimo é porque já é mal uma empresa. Bom, mas há ali uns setorzinhos que estão em muitas dificuldades. Nós podemos dizer assim, também podem desaparecer. Eu também preferia que desaparecessem. Eu também preferia que essas empresas desaparecessem. Mas a questão base não é essa. A questão base é quais nós temos empresas para as substituir no curto prazo. Não temos. O ritmo de criação de empresas em Portugal está a acontecer, mas não ao ritmo desejável para depois absorver a mão de obra. Mais,
essa mão de obra nessas empresas, que é mão de obra indiferenciada, que não é treinada, que não tem formação, tem um problema, precisamente. É que essa mão de obra é dificilmente reconvertível. Portanto, esta batalha do salário mínimo e esta batalha da produtividade é uma batalha a médio e longo prazo. O que é que isto quer dizer? Nós não conseguimos ganhar em 2 ou 3 anos. Isto não se resolve em 2 ou 3 anos. E daqui a minha sugestão para os sindicatos. O que devia acontecer é que os sindicatos, em vez de estarem com esta lenga-lenga toda, aumenta aqui, aumenta ali, deviam fazer uma coisa, que é um contrato social com o governo. E que era o seguinte: estabelecer metas para o crescimento dos salários, nomeadamente do salário mínimo, em função da produtividade. Isto tinha uma grande vantagem, é que envolveria o governo depois num plano mais vasto com as empresas, nomeadamente privadas, para investimentos, para formação, mas formação a sério, aquela que torna as pessoas capazes de produzir mais e melhor em menos espaço de tempo, que é isso, grosso modo, que é dizer a produtividade. Mas repara uma coisa, você viu os sindicatos preocupados com isto ontem? Não viu, pois não? Pois é mais fácil dizer, dá cá 650 euros que a gente merece, sem olhar para o resto. E isso é que é o problema, isto é que nos mata e isto é que prejudica a economia. E, portanto, a mensagem final aqui é, eu compreendo a questão do salário mínimo ter que subir, mas há uma coisa fundamental no meio disto tudo. As empresas, algumas não têm capacidade para isto, embora tenha que realçar aqui. É uma vergonha a gestão de uma empresa que não consegue pagar mais do que o salário mínimo. Mas esta é a realidade portuguesa e nós não nos podemos esquecer disso, porque podemos estar a criar um problema a prazo se não olharmos para a relação entre o salário e a produtividade. Olha, vou ficar por aqui. Hoje definitivamente já não lhe trago mais nada. Quero-lhe agradecer, está desse lado. Vou-lhe só pedir para pôr um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Muito obrigado e até amanhã à mesma hora. Com licença.